A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 1 do primeiro trimestre do ano 2021. A lição que traz como título A Pessoa do Espírito Santo. Estamos aí começando mais uma revista da editora CPAD. Você que acompanha o EBD em Foco sabe que estamos aqui toda semana, pela graça de Deus, comentando a lição. Nós temos aqui o slide em PowerPoint, onde nós seguimos aí 100% do conteúdo da revista, passando por cada tópico e subtópico, explicando de forma detalhada esse slide, que por sinal você pode adquirir ele no site ebdenfoco.com. Bem, nós estamos começando aí mais uma revista. Eu achei esse tema muito relevante, apesar de alguns falarem por aí que é repetitivo, mas já tem um bom tempo que teve uma revista inteira dedicada ao ensino do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, dons espirituais. Eu acho que essa revista que vem falando sobre pentecostalismo, ela tem muito a contribuir com a igreja atual, a igreja aí que está passando realmente por muitos problemas difíceis. A igreja sempre passa por problemas difíceis. A gente vê aí uma frieza espiritual muito grande. Eu acho que é sim muito bom falar desse tema. Não achei repetitivo, achei um tema altamente relevante e atual. O comentarista, o escritor da revista, no caso, pastor Ezequiel Soares, altamente qualificado, uma escrita muito boa, muito bem fundamentado, livro de apoio. Se você lê o livro de apoio, eu estou acompanhando, sempre compro o livro de apoio, muito bem, com muitas referências. A gente percebe que o escritor é bom quando a gente vê as referências dele. Ele cita vários livros, artigos e, enfim, conteúdos de qualidade mesmo para trazer assim um ensino profundo. E eu gostei muito. Então essa revista eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você que está aí acompanhando o EBD em Foco, você é convidado, está sendo convidado a participar conosco neste novo trimestre. Nós temos um conteúdo muito bom aqui para você que está aí, que vai acompanhar, você que é professor da EBD e está precisando de um suporte, de slide em PowerPoint, vídeo, PDF, tudo nós temos no nosso site. E eu fiz um vídeo também comentando sobre essa lição, que também está no nosso canal do YouTube. Você pode procurar o vídeo onde eu faço uma abordagem de forma bem geral sobre a lição, apresentando a revista, na verdade, né? Apresentando a revista por completo. Você pode assistir esse vídeo também. Mas aqui, ó, o conteúdo que nós temos para jovens e adultos, tá? O slide em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio e um subsídio em PDF. Nós temos esse conteúdo para adultos e jovens. Se você é professor de adultos ou de jovens, ou conhece alguém que é professor de adultos ou de jovens, pode recomendar o nosso conteúdo, porque tem tudo dentro do nosso site e do nosso aplicativo. Nós temos um conteúdo agora que é somente para a lição de adultos, que é um curso baseado no tema da lição. Isso aqui é uma novidade do EBD em Foco, tá? Eu contratei mais um funcionário para gravar esse curso e outros conteúdos que ele vai produzir também. Então você que está acompanhando, valorize esse conteúdo, tá? Valorize. Tem o curso baseado no tema da lição, o vídeo de destaque que eu posto no YouTube toda semana, destacando as lições, e um vídeo de dicas, que esse vídeo também é novo, tá? Mais uma novidade do EBD em Foco, o vídeo de dicas que vai ajudar você a preparar melhor sua aula, estruturar o seu conteúdo, dicas de interpretação bíblica, dicas de didática, várias dicas de como você aborda o conteúdo em sala de aula. Então um vídeo que também vai contribuir muito para você que é professor da EBD. E nós temos um conteúdo aqui que é para todos os crentes, professores da EBD, pregadores, que são estudos em PDF, também uma novidade do EBD em Foco, tá? Vários estudos em PDF, esses estudos estão disponíveis para assinantes, tá? E o treinamento para professores da EBD e outros cursos, que eu não coloquei aqui, mas tem outros cursos que eu vou deixar totalmente gratuito agora. Esses cursos estavam fechados para assinantes, vou deixar gratuito e somente, no caso, você vai pagar alguma coisa se você tiver interesse no slide do curso ou quem sabe no certificado, mas o curso em si vai ser de graça, tá? Vai ser totalmente gratuito. Então acesse ebdenfoco.com que você só tem a ganhar, é um conteúdo de qualidade para você que é professor da EBD ou que não é professor da EBD, mas quer aprender mais da palavra de Deus. Acesse aí ebdenfoco.com ou baixe o nosso aplicativo na loja de aplicativos do seu celular. Amém? Temos também o nosso livro, Os 4 Cs da Educação Cristã, que complementa os nossos cursos. Você vai encontrar lá. Nós temos o WhatsApp dedicado para tirar dúvidas e ajudar você aí que quer aprender mais, tá, da lição.
Esse WhatsApp aqui é 94 98409 2869. A gente está organizando aí depois 2 números do WhatsApp, eu vou passar isso, mas por enquanto esse aqui é o nosso número oficial que a gente manda conteúdo. Basta você enviar uma mensagem com seu nome e sobrenome, que nós vamos adicionar você no grupo, que você vai receber o conteúdo aí, né, exclusivo. Mas tem que salvar o número, tá? Salva esse número e manda a mensagem com seu nome e sobrenome. Vamos aqui para o nosso conteúdo da lição. Texto áureo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Então aqui deve ficar bem claro que tudo que a gente vai falar durante as lições, aí, as próximas aulas, tudo que for pregado nas igrejas também, tem que estar fundamentado nas Escrituras, tá? A gente tem aí algumas pessoas que têm uma revelação especial e tal, porque Deus me revelou no sonho, assim, assim, assado, tive uma visão e Deus me revelou. Cuidado com isso, muito cuidado mesmo, tá? Não é brincadeira esse assunto, é um assunto sério e a gente tem que ter as Escrituras como fundamento. Tem muita gente que critica a Bíblia e tal, que isso e aquilo, mas é o que a gente tem. Até mesmo para esses que criticam, não adianta você vir com uma revelação especial, porque o que nós temos é as Escrituras, são as Escrituras. Eu confio nas Escrituras como a nossa regra de fé infalível, inspirada pelo Espírito Santo, mas tem gente que duvida disso. Mas até aqueles que duvidam, não vai ter mais nada melhor do que a Bíblia. Então, nós temos que nos guiar pelas Escrituras. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João 14, de 16 a 18, depois o versículo 26, e depois pula lá para o capítulo 16, versículo 14. Eu particularmente não gosto muito quando a leitura vem quebrada, mas essa leitura aqui ela é um suporte para a lição. A lição ela é temática, ela não é baseada nessa leitura aqui. Apesar dessa leitura ser muito importante e ser citada aí, ela é citada na lição. Então a gente vai voltar nessa leitura aqui, ela é citada na lição, mas não é o foco, tá? O foco da lição não é explicar aquele texto bíblico, mas é uma abordagem sistemática sobre a doutrina do Espírito Santo, que a gente chama nos cursos de teologia de pneumatologia. A pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Neste caso, é uma disciplina muito complexa e profunda que quem já ministrou aula em cursos de teologia sabe que demora ali horas e horas e a gente não esgota esse tema. Por esse motivo, essa aula aqui ela é resumida. Por mais que a gente tente se aprofundar, por mais que a gente tente aí, levar um conteúdo bem fundamentado nas Escrituras e profundo, tá? Que vale a pena a gente dizer isso, aqui o nosso tempo não permite ir muito longe. Por esse motivo, a gente tem os outros conteúdos, que são os vídeos de destaque, vídeo de dicas, e vamos indicar vários materiais, PDFs e outros slides para você estudar aí além dessa aula aqui, tá? Tem o nosso PDF também da lição, que a gente comenta a lição em PDF também. Então, tenho vários conteúdos para você complementar. A introdução diz assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Que isso fique bem claro, nós temos a Bíblia como nossa referência principal. Vai ter, sim, estudos teológicos, porque faz parte, se você estuda a Bíblia, você já está fazendo teologia. Tem muita gente que critica a teologia, mas qualquer pessoa que pega a Bíblia para estudar está usando a teologia, está fazendo teologia. Tá? E prático porque, sim, isso aqui é um assunto prático, tem que ser colocado em prática, não é só teoria, tá? Tem que ir para a prática. Tá? Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Então, o que diferencia o crente pentecostal de um crente tradicional é mais a questão aí da relação com a experiência e a manifestação do Espírito Santo, tá? A característica básica aí é o batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo. Tem gente que faz uma confusão com isso, é tudo a mesma coisa, não existe vários batismos, tá? Não existe isso, já fiz um estudo sobre isso, principalmente usando o grego aí. Então, é batismo no, com e do, tanto faz. No caso, com seus dons e manifestações, né, como a glossolalia, que são as línguas, as profecias, curas e outras operações de maravilhas. Ou seja, os pentecostais são aqueles crentes que acreditam na atualidade dos dons espirituais, na manifestação sobrenatural do Espírito Santo durante o culto, e também no dom de línguas como uma evidência,
línguas estranhas no caso, melhor dizendo, como evidência do batismo com o Espírito Santo. A gente vai ver em lições posteriores que existem pensamentos diferentes em relação ao batismo com o Espírito Santo, mas no momento a gente não vai tocar nesse tema. Tá? Qualquer pergunta sobre isso no momento, se o aluno fizer na sua classe, é bom você segurar um pouco, porque senão você não sai da introdução. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então esse é o objetivo. Tá? Você que é professor da EBD, fale isso para os seus alunos. Use essa introdução para traçar o objetivo, porque vai ter um que vai perguntar: ei, batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Calma, isso é lá na frente. Vamos focar no conteúdo dessa lição, porque ela vai fornecer base para as outras. Se você não avançar na lição 1, as outras ficam perdidas, e é o que nós vamos fazer aqui. Tópico 1, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. 1.1, divindade. Vamos falar da divindade do Espírito Santo. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Então a igreja sempre acreditou que o Espírito Santo é divino, que ele é Deus. A gente tem que falar isso aqui, porque tem algumas seitas e heresias por aí que afirmam que o Espírito Santo não é Deus. Ele é uma força ativa. O Espírito Santo, ele é assim, ele não tem a mesma qualidade de Deus, a mesma substância de Deus. A gente vai se aprofundar nisso, mas é como se o Espírito Santo fosse só uma nomenclatura de Deus. Quando fala Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, tá? É só uma nomenclatura e ele não é uma pessoa. Então, assim, tem muitas teorias por aí, muitas teologias erradas por aí, heresias e seitas por aí, e a gente tem que combater. Então, essa doutrina aqui é o que eu falo no meu curso, os 4.6 da Educação Cristã, sobre o conhecimento das doutrinas, onde a gente tem que se aprofundar dentro desse conhecimento para ministrar uma aula de excelência na EBD. E agora é uma oportunidade para você aprender e ensinar sobre a doutrina do Espírito Santo. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho. Tá? Ele aparece aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então aqui está a trindade presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse tema trindade é difícil, não é fácil, mas é uma verdade bíblica. Então a gente vê que o Espírito Santo ele é Deus. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Olha só, 2 Samuel 23, 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Isso aqui é Davi falando, né? Depois ele fala assim: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça e quem governa com o temor de Deus. Então a gente observa o quê? Que ele usa o Espírito do Senhor e depois ele fala o Deus de Israel. Olha só, é uma coisa só, não tem diferença. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o próprio Deus. Então é uma divindade, uma trindade, que no Antigo Testamento não estava 100% revelada, mas foi revelada no Novo Testamento. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, 2 Coríntios 3, 17 e 18, Paulo também está tratando desse tema e colocando aqui o Espírito Santo como que uma divindade também, faz parte da trindade. Então, continuando, a gente tem aqui também, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, somos templo de Deus e depois fala que o Espírito Santo habita em nós. Então, se nós somos templo de Deus e quem habita em nós é o Espírito Santo, então o Espírito Santo é Deus. Ele é divino também. Ele também é divino. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até mesmo porque Paulo fala lá em Gálatas, ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quem está no crente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Olha só, Atos 5, 3 e 4. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus.
Então, no começo, ele fala que mentiu ao Espírito Santo. No final, ele fala que mentiu a Deus. Então, ele está colocando aqui que tanto o Espírito Santo como Deus Pai têm a mesma substância, a mesma divindade. São diferentes, mas ao mesmo tempo são iguais. Então, a gente tem aqui realmente mais uma prova de que o Espírito Santo é Deus. 1.2. O Espírito Santo tem personalidade. Ele não é uma força ativa, simplesmente. Ele é uma pessoa. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade. A gente observa aqui que só sente isso quem tem personalidade, quem é uma pessoa. O Espírito Santo é inteligente e raciocina, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aqui está falando de ter sabedoria, conhecimento. Então o Espírito Santo ele é inteligente, ele raciocina, ele conhece as coisas. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode entristecer. Romanos 15:30 fala assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Olha só, o amor do Espírito. O Espírito Santo ama. Não entristeçais, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então a gente tem aqui o quê? Que o Espírito Santo pode entristecer. Só acontece isso se ele tiver personalidade, se ele for uma pessoa. Vale ressaltar que eu estou colocando todos os versículos na NVI, né? Com exceção aqueles que já vêm na revista, que eu acho que é a Almeida Revista Atualizada. Tá? Mas o que eu coloco aqui é as citações NVI. Ele é volitivo, ou seja, tem vontade própria, tá? Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. Ele fala assim, ó, Atos 16:7. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então eles foram impedidos pelo Espírito Santo de entrar em Bitínia. Nesse caso, aqui era a segunda viagem missionária de Paulo, ele estava levando Timóteo com ele, enfim. Então aqui a gente vê o Espírito Santo com vontade própria. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme sua vontade. Ele fala assim, 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, ele vai lá e distribui os dons espirituais. Né? A tradução brasileira fala, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, de acordo com sua vontade, como ele quer distribuir. Paulo fala para nós buscarmos os melhores dons. No entanto, quem vai dar é o Espírito Santo segundo a sua vontade e soberania. 1.3. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Eu vou explicar aqui melhor o que significa incomunicáveis e comunicáveis. Isso aqui na teologia fala assim, quando Deus tem um atributo que somente ele possui, e ele não comunica, ele não compartilha esse atributo com o ser humano. Por exemplo, esse é um atributo incomunicável de Deus, a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Isso aí o ser humano não tem. Ele pode ter um pedacinho, um pouquinho, mas não tem como. Eu não sei de todas as coisas. Eu sei só do que aconteceu, o que está na minha visão, no meu campo de visão, do que eu estudei, mas eu não tenho onisciência. Então isso aqui é um atributo incomunicável. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Eu não tenho essa capacidade. Tá? Eu não consigo, então isso é incomunicável. Agora, quais são os atributos comunicáveis? Amor. Apesar de eu não amar como Deus, mas eu amo, eu tenho uma capacidade de amar, o ser humano tem a capacidade de amar. Tem um atributo que Deus comunica com o ser humano, que ele compartilha com o ser humano. Então, misericórdia, tem vários outros, santidade. A gente não tem da mesma forma que Deus, na perfeição que ele tem, mas a gente tem. Então, esses atributos são comunicáveis. E aqui o Espírito Santo, na Bíblia, ele também tem esses atributos. Ele é onipotente, é um atributo incomunicável, tá? Fala assim, Romanos 15:19, no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem todo o poder da mesma forma que o Pai e o Filho, tá? Onipotente. Ele é a fonte do poder e milagres. Mateus 12:28,
Jesus fala assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então aqui ele está falando o quê? Que ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Ele tem poder, o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 e 11, que a gente já leu, que fala que ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então nem vou ler novamente esse versículo. Tá? Ele fala aqui que ele conhece, no finalzinho, fala da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração humano. Tá? Ezequiel 11, 5. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Então o Espírito Santo conhece o nosso pensamento, ele conhece a nossa mente, ele tem esse poder de conhecer tudo que a gente faz e que a gente pensa. Ele conhece as coisas do futuro, João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que há por vir, né? Está por vir. Então ele vai anunciar tudo para nós. Quem nos dá esperança de que Jesus está voltando? O que arde no nosso coração quando a gente fala da vinda de Jesus? É o Espírito Santo. É ele que vai convencer isso. Por que o mundo não espera Jesus voltar? Porque o ímpio não tem o Espírito Santo. Quem está no mundo, quem está na prática do pecado, que não tem o Espírito Santo, não está preocupado com a vinda de Jesus. Só está preocupado com a vinda de Jesus quem tem o Espírito Santo, porque ele revela o que está por vir. Essa revelação vem dele, é algo que vem de Deus. A mente humana não tem a capacidade de raciocinar isso. É algo que vem exclusivamente de Deus. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno. Ele sempre existiu, ele não foi criado no momento, sempre existiu. É o Criador do ser humano e do mundo. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então Jó aqui reconhecendo que o Espírito Santo estava atuando também ali na criação do homem. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, que são santidade. Então eu falei dos incomunicáveis, né? Agora os atributos comunicáveis. Santidade. Romanos 15, 16, parte B. Para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então é ele que nos santifica. Para ele nos santificar, ele tem que ser santo. Já está falando Espírito Santo, né? Tá mais ou menos óbvio aí. Verdade. João 14, 16 e 17, parte A. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então ele é verdadeiro, um atributo comunicável aí do Espírito Santo. Sabedoria, Efésios 1, 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então o Espírito Santo, ele tem sabedoria, ele concede isso a nós. Tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos aqui continuando a nossa aula, tá? 2.1, pericorese, palavrinha difícil, né? É um termo teológico desconhecido no meio evangélico. Tá? A maioria não vai conhecer esse termo, ele é bem específico mesmo, bem técnico, pode-se dizer, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, é complicado, mas a gente tem essa revelação das Escrituras. A habitação das pessoas da Trindade uma na outra. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai e está no Filho, o Filho também está no Espírito Santo. É uma harmonia que nós não conseguimos compreender. Tem muita gente que critica a Trindade e tal. Eu sei que nesse vídeo pode aparecer vários comentários criticando, falando. Mas assim, isso é um debate que já durou milhares de anos. Tá? Não adianta alguém querer resolver o problema da Trindade numa aula. Eu não vou fazer isso aqui. Tá? Livros e mais livros já foram escritos sobre a Trindade e ninguém conseguiu desvendar esse mistério. Tem gente que acha que vai resolver o problema, né, o mistério da Trindade num comentário do YouTube. Não é bem assim, é um tema complexo que se você, professor DBD, abrir para debate nessa aula aqui, pode ser que você não termine a aula. Então a gente tem que simplesmente aqui prosseguir e aceitar
a Trindade como uma verdade. Se você for abrir para debate, faça isso de forma programada para que a sua aula tenha um bom rendimento. Mas o que a gente está falando da Trindade? É que cada pessoa está nas outras e cada uma se dá com as outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna, ou seja, nessa questão da união do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. João 17,5 fala assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está falando dessa glória que ele compartilhava com o Pai e também com o Espírito Santo. Tá? Em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14,10. Filipe chegou para Jesus: mostra-nos o Pai. Olha, Filipe, eu estou contigo há tanto tempo e tu não me viu ainda. Então Jesus está ali como Filho, mas ao mesmo tempo ele também está como Pai. Então o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Nós cremos na Trindade, 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo que uma está em harmonia com a outra, de tal forma que a gente não consegue fazer essa distinção tão clara assim. É difícil, não temos isso, não temos um exemplo humano. Nenhuma ilustração humana consegue explicar a Trindade. É uma coisa que está nas Escrituras e a gente não consegue compreender. Tá? O Espírito também está nessa Trindade. Mais uma vez, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Esse versículo se repete, ele passa 3 vezes, tá? E vale a pena você dar uma estudada nele de forma profunda aí. Tá? Mas aqui a gente observa o seguinte, que o Espírito sonda todas as coisas, as mais profundas de Deus. Então aqui, e no final fala mais uma vez, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Então a gente tem o Espírito de Deus que sonda e conhece todas as coisas de Deus. Então essa harmonia da Trindade faz com que um não seja maior do que o outro, um não seja superior ao outro, um não é subordinado ao outro. Simplesmente eles vivem numa harmonia perfeita e eterna. Tá? Sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo, mas numa harmonia de forma completa, plena, que a mente humana não tem capacidade de conhecer, de entender, melhor dizendo. A gente conhece, né? A gente vive isso na prática, mas entender não dá. Só na eternidade, e olhe lá, teremos a eternidade para entender a Trindade. 2.2. Ele me glorificará. Houve época em que, entre nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. Isso surgiu. Eu vou falar disso de forma mais detalhada no vídeo de destaque, mas eu vou dar uma palhinha aqui no livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. O Benihim ele é muito polêmico, ele tem aquele negócio do cai-cai, né? Trisca na pessoa, a pessoa cai. E aí ele se debandeou aí pro lado da teologia da prosperidade. Então ele é muito criticado no meio cristão mais tradicional, ortodoxo, e até mesmo entre os pentecostais, né? Mas a maior crítica realizada para o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, é que lá ele incentiva muito a adoração ao Espírito Santo. Ele fala assim, que as pessoas não adoram o Espírito Santo, adoram o Pai, o Filho, mas esquecem do Espírito Santo. Então ele enfatiza essa adoração do Espírito Santo, ali naquele livro. Eu já li esse livro há muito tempo, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos de idade, então pode-se dizer que já tem mais de 15 anos que eu li esse livro. Muita coisa ficou na minha mente, eu não lembro de detalhes do livro, mas a essência do livro, dessa questão que ele fala muito da adoração ao Espírito Santo, ficou na minha mente. Eu posso dizer que na época que eu li, me ajudou, tá? Mas assim, eu preciso ler de novo para ver quais são as heresias que tem nesse livro, como alguns teólogos dizem por aí. Mas assim, surgiu essa polêmica porque muitos criticaram Benihim pelo fato dele ter enfatizado a adoração no Espírito Santo, dizendo que não se deve adorar o Espírito Santo porque a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Principalmente os crentes das igrejas mais tradicionais, presbiteriana, algumas batistas, eles vão muito por essa linha de pensamento, de raciocínio. Não estou dizendo que são todos, tá? Mas alguns vão por essa linha, interpretando dessa forma que não se deve adorar o Espírito Santo. Então, eles usam como argumento essa passagem, João 16,14. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Então, segundo alguns intérpretes,
A função do Espírito Santo é glorificar a Cristo e por esse motivo não devemos adorar exclusivamente o Espírito Santo. Ou adorar o Espírito Santo de qualquer maneira. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque ele que glorifica Cristo. Tá? Isso aí é o que se vê por aí. E eu já ouvi isso recentemente. Tá? O argumento é equivocado, né? Pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Olha só, João 17,5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, se o Pai glorifica o Filho, e nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, e não tem nenhuma diferença nisso, por que não adorar o Espírito Santo? Então a gente observa o quê? Que nós podemos sim adorar o Espírito Santo, isso não é nenhum problema. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Tá? Do contrário, seria um Deus de segunda categoria e isso não existe na fé cristã. Então não existe na fé cristã um Deus de segunda categoria. Eu não posso classificar o Espírito Santo como uma divindade que não pode ser adorada e não recebe adoração. Isso não existe. Tá? Então, se o Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade, ele é um com o Pai, é um com o Filho, ele pode sim ser adorado. Tá? Eu vou por essa linha de pensamento, esse raciocínio. Eu posso glorificar o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, adorar o Pai, adorar o Filho. Então eu não preciso ter medo de adorar o Espírito Santo. O efeito prático da pericorese. Qual é o efeito prático disso? A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Filipenses 3,3. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo também são glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Olha só, parece um negócio meio confuso, né? Mas o que fica bem claro aí é que não tem essa diferença, distinção, não tem uma hierarquia. Alguns falam assim, o certo é Pai, Filho e Espírito Santo, essa hierarquia. Tem um livro do Franklin Ferreira, que eu até esqueci o título do livro agora, no vídeo de destaque, se eu lembrar eu vou apresentar esse livro lá, muito bom esse livro. Apesar dele ser mais tradicional, ele não é pentecostal, mas o livro é muito bom. E ele fala do Espírito Santo de uma forma bem interessante. E lá ele fala assim que não tem essa hierarquia. Tem momentos na Bíblia que aparece o Espírito Santo, depois o Pai, depois o Filho. Tem momentos que aparece o Filho, depois o Espírito Santo, depois o Pai. Então essa ordem também ela não é obrigatória, né? Tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. Se não for, tá errado. Não, tem vários versículos bíblicos. Eu não vou lembrar agora o versículo aqui, mas eu vou apresentar, se Deus quiser, no vídeo de destaque. Eu tô fazendo um monte de promessa aqui, depois eu tenho que cumprir. Mas eu quero que você assista esse vídeo de destaque, ele vai ser postado até no sábado, tá? Eu não vou prometer o dia não, mas até sábado ele é postado. Então assim, a gente vai ver isso de forma mais detalhada, mas o que eu quero dizer é que não existe hierarquia, um maior do que o outro, tá? São todos iguais. A declaração de fé do credo de Atanásio, diz assim, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer uma das pessoas da Trindade como adorar a Trindade. Tá? Alguém pode discordar e tal, mas não tem base para isso. Eu não vejo, eu particularmente não vejo. Tá? Se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito é Deus, então eu posso adorar, porque eu adoro um único Deus. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas. 2.4. Consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. Então quer dizer que eles são o quê? Da mesma substância, né? Não tem nem que explicar aí, né? O Filho é consubstancial com o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10,30. Assim, apesar da gente tentar explicar, livros e mais livros de teologia tentando explicar, Jesus foi bem enfático. Eu e o Pai somos um. Ponto final. Tá? É uma coisa só. Aí a gente cai naquela ideia de que a Trindade é falsa. Muitos vão falar assim, a Trindade é falsa, porque aqui Jesus é o próprio Pai que está encarnado em Jesus. Então, quando a gente vê Jesus encarnado, a gente está falando do Pai, mas de uma forma diferente. É um pensamento também, dentro do meio evangélico, que não são três pessoas diferentes, mas é uma pessoa só que se manifesta de maneiras diferentes. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo três pessoas diferentes, como no batismo, está lá Jesus sendo batizado, a voz do Pai, o Espírito Santo descendo
E eu vejo três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo iguais. É um só. Então Jesus está falando, eu e o Pai somos um, por quê? Justamente eles são da mesma substância. Da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, assim, se eu não tenho o Espírito, eu não pertenço a Cristo. É uma essência só. É da mesma essência que Cristo. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. É igual. Esse outro Consolador tem a mesma substância, a mesma qualidade, não é diferente. Então vem esse outro Consolador, faz parte da Trindade, é distinto, mas está ali junto com um Deus só. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Mais uma vez vou falar, ninguém consegue explicar a Trindade por completo, de forma plena, que ninguém fique com dúvida. Tá? A gente simplesmente aceita. É um Deus existente em três pessoas, de tal forma que a gente não consegue, a nossa mente não tem capacidade para compreender. Tópico 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. 3.1. No mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. Gênesis 1:2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus se movia, ele estava presente na criação. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, né, que fala assim, o Espírito Santo controla, toma conta do universo, não é isso. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Então o Espírito Santo ele está presente, tomando de conta de tudo, e ele sustenta todas as coisas. A gente falou muito disso na lição do livro de Jó, né? Acho que a lição 12 do trimestre anterior, que Deus sustenta todas as coisas, ele criou e sustenta todas as coisas. E o Espírito Santo também, tá? Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. Então, assim, tudo foi criado por meio do Espírito e é sustentado por meio do Espírito. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. A gente tem aquela ideia de que milagre é algo sobrenatural, que vem e, sei lá, cai fogo do céu e tal. E a gente esquece dos milagres do dia a dia. Uma aprovação no concurso concorrido, um acerto médico num diagnóstico complicado, uma promoção no cargo da empresa. Enfim, até um filho que chega para o papai e fala, papai, te amo, ali está a ação do Espírito Santo. Ali está um milagre acontecendo. Entende? A gente não tem que olhar o milagre como simplesmente essas coisas mais extraordinárias. Até o Wayne Grudem, no seu livro Teologia Sistemática, ele define esse milagre como uma maneira menos comum de Deus agir. Porque Deus age o tempo todo. O Espírito Santo age o tempo todo. Quando ele age de uma maneira assim, menos comum, com uma profecia, com uma cura, né, com algo diferenciado, assim, aí a gente fala assim, isso aqui foi um milagre. Mas ele está agindo o tempo todo. 3.2. No plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. 1 Pedro 1, 10 e 11. Fala assim, ó. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, Pedro aqui está falando assim, olha, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, as profecias, as predições, as predições do sofrimento de Cristo, que está ali em Isaías, as glórias que seguiriam aquelas predições, todas as manifestações sobrenaturais do Espírito ali no Antigo Testamento, estava o quê? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Estava guiando tudo isso. A revelação da salvação no Antigo Testamento era por meio do Espírito Santo. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Por meio da fé. Eu falo isso o tempo todo nas minhas aulas e eu não canso de repetir.
né? Porque sempre aparece alguém aí que está com dúvida ainda ou que discorda disso. Mas quando a gente lê Hebreus 11, como foi a salvação do Antigo Testamento? Pela fé, não foi por sistema de sacrifício. Eu sempre uso o exemplo de Daniel também, né? Você que já me ouviu outras vezes vai ouvir de novo. Daniel foi levado jovem para a Babilônia. Na Babilônia não tinha templo, não oferecia sacrifício. Daniel passou a vida inteira sem oferecer sacrifício, morreu na Babilônia. Será que Daniel não foi salvo? Claro que ele foi um homem de Deus, usado por Deus, um profeta de Deus, que não oferecia sacrifício. Então, se a salvação fosse pelo sistema de sacrifício, Daniel não seria salvo. Mas ele não ofereceu, porque o sacrifício tinha um propósito, tinha um propósito que era apontar para o sacrifício de Cristo. Se não podia ser realizado, o que salvava era o quê? Era a fé. Se não podia ser realizado, tudo bem, não pode ser realizado. Mas o que não podia faltar na vida de Daniel era a fé. Se faltasse a fé, aí já era para ele. Mas assim, o que salvou Daniel foi a fé. Agora, quem foi que colocou a fé no coração de Daniel? Quem capacitou Daniel para ter fé? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele agiu no Antigo Testamento com relação à obra salvadora da mesma forma que ele age no Novo, nessa época de hoje. Quem convence o pecador do pecado? O Espírito Santo. A gente vai ter uma lição falando somente sobre isso. Eu acho que é até a próxima lição número 2, que fala do Espírito Santo na obra da salvação. Tá? Então, quem convence o pecador do pecado? O Espírito Santo. Hoje e no Antigo Testamento era o Espírito Santo também. Então, o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, não somente nos profetas e nos reis, mas no cotidiano, nas pessoas, no dia a dia. Todo mundo que se convertia, que acreditava que o Deus Javé, o Deus Jeová, era o Deus verdadeiro, tá? O único Deus. Todo mundo que acreditava nisso é porque era tocado pelo Espírito Santo. Não tem outro meio, outra maneira de receber a revelação de Deus. Somente pela ação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E não tem nada mais claro do que isso aqui. Tá? Todos falaram no Antigo Testamento por meio do Espírito Santo. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés. Números 11, 25. O Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então eles profetizaram naquele momento e nunca mais eles profetizaram. Mas o que significa o quê? Que a profecia que eles fizeram aqui foi o quê? Inspirada pelo Espírito Santo. E os demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros, todos eles foram usados pelo Espírito Santo. De onde vinha a força de Sansão? Pelo Espírito Santo. De onde vinha a capacidade de Davi de guerrear? Pelo Espírito Santo. De onde vinha a capacidade de governar dos reis no Antigo Testamento? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacitava para tudo. Então ele estava presente sim no Antigo Testamento. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, porque ele é tocado pelo Espírito Santo. Tá? 1 Coríntios 12, 3. Por isso lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então falar Jesus é Senhor, não somente dizer, mas crer nisso. Declarar isso de forma convicta. Ele é o Senhor da minha vida. E a partir de hoje eu entrego a minha vida a Ele. Isso aqui só pode ser realizado, só pode ser feito se a pessoa ter o Espírito Santo. Se o Espírito Santo colocar isso no coração. Se não colocar, a pessoa não faz. 3.3. Na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, que é ali Atos, capítulo 2, né, versículo 1, até, na verdade, não é só até o 3, eu coloquei até o 3 aqui, mas mais adiante também. Fala assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então aqui a gente observa o quê? O derramamento do Espírito Santo, que foi
né, prometido lá no Antigo Testamento pelo profeta Joel, que agora se cumpre no Novo Testamento. Isso aqui marcou o início de uma era nova, a era da igreja. Tá? Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. A promessa de Jesus para a dispensação da igreja. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João 14,16. Então aqui a gente observa o quê? Que o Espírito Santo de Deus, ele desceu ali no Pentecostes, por uma promessa que Jesus fez, inaugurando uma nova era, e hoje nós temos o Espírito Santo sendo derramado sem medidas. A diferença do Antigo para o Novo Testamento é que agora no Novo Testamento, além daquela ação salvadora do Espírito Santo, porque a ação salvadora tem no Antigo e no Novo, tá? Eu considero isso de forma igual, Antigo e Novo Testamento, a ação salvadora pelo Espírito Santo. Agora, aquela capacitação diferenciada para fazer uma obra específica, no Antigo Testamento era pontual, no Novo Testamento pode-se dizer que é liberado para todos. Só não tem quem não quer. O Espírito Santo nos capacita para pregar, para ensinar, para evangelizar nas cadeias, enfim, na rua. Ele nos capacita para cantar, para tocar, para fazer a obra de Deus com ousadia, com poder, com unção, para pregar com unção. Então esse poder sobrenatural do Espírito Santo, que no Antigo Testamento era muito assim sob medida, era um profeta aqui, outro profeta ali, era uma coisa muito específica. No Novo Testamento todos nós temos acesso a esse poder sobrenatural. Então todos aqueles que pedem, que buscam, esses recebem. Tá? Nos dias atuais o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Não foi somente para a igreja primitiva, como alguns falam. A ação sobrenatural do Espírito Santo foi só para os profetas ali do Antigo Testamento, para a igreja primitiva, para os discípulos de Jesus, e não foi para nós. Está errado. É para nós. É bênção para a igreja de hoje. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, que a gente vai falar mais adiante, das manifestações dos dons espirituais também, que a gente vai falar mais adiante. Então a gente não tem tempo de abordar tudo aqui, tá? Senão a aula fica muito longa, porque essa aula é uma aula introdutória para todo um assunto que vai vir mais na frente, várias lições mais adiante. Conclusão, chegamos na nossa conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estado conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Então aqui só essa aula é uma aula de introdução para as próximas lições. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é um estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então está interligado. Estudar sobre o pentecostalismo envolve estudar sobre a Trindade, a ação da Trindade na vida dos crentes atuais, na ação do poder de Deus, na manifestação sobrenatural dos dons espirituais. Então a gente chega aqui no final dessa aula, temos aqui as perguntas para quem vai ministrar a aula aí no PowerPoint, na sua igreja, e eu só tenho a agradecer a você que acompanhou essa aula até aqui. Muito obrigado de coração, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, clique em like aí, tire dúvidas, manda mensagem no nosso WhatsApp. Estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível. Não esqueça de acessar o nosso site ebdenfoco.com. A paz do Senhor, até a próxima aula.